Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Vida e Cultura Cristã, o canal onde se fala sobre cristianismo, religiões e assuntos derivados. Já vai deixando seu like para fortalecer esse canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe e seja muito bem-vindo a essa comunidade. Vamos fazê-la crescer, ela é feita para você. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Felipe Fernandes de Niterói, sou músico, professor de artes marciais e estudante de teologia. De volta ao meu canal no YouTube, dessa vez espero sem mais interrupções, e me segue nas minhas redes sociais, valeu? Bom galera, o tema do vídeo de hoje foi sugerido por um amigo, Everton. Ele me pediu para falar acerca da questão do neopentecostalismo e a internet. Eu achei bastante interessante isso. Bom, primeiro nós precisamos definir o que é neopentecostalismo, que é um tema que é tão falado, só que pouco conhecido de fato. Eu recomendo que vocês leiam o livro Seitas Neopentecostais, do pastor Tácito. Foi um famoso pastor batista, saudoso pastor batista, que escreveu muito sobre apologética e deixou um acervo muito grande, né? Existe um outro livro também que eu recomendo, de um professor, Luiz Pires, né, que deixou um livro maravilhoso, chamado Morte na Panela, que é um livro que vai falar acerca do neopentecostalismo em si. Eu super recomendo que vocês comprem esse livro. Eu li, assim, achei maravilhoso. E existem outros livros também que você pode ler. Eu vou recomendar um chamado A Verdade sobre a Mentira, que é um livro que vai falar sobre os liberais e sobre o movimento neopentecostal, que é tão criticado e também é alvo de muitos estudos, até mesmo de pessoas que não são religiosas, assim, propriamente dito. Ricardo Mariano, que é um grande estudioso aqui das religiões no Brasil, é um dos maiores especialistas do país, talvez até do mundo, no neopentecostalismo, né? O movimento pentecostal brasileiro é dividido em 3 ondas, segundo os estudiosos. A primeira onda é chamada de pentecostalismo histórico ou clássico, que foi protagonizado pela Congregação Cristã do Brasil e as Assembleias de Deus do Brasil. Mas existem outras igrejas que também são de primeira onda, como a Igreja de Cristo do Brasil. Não confunda com a Igreja de Cristo, que é uma igreja norte-americana, e com a Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil. São 2 igrejas diferentes. Além dessa, a Igreja de Cristo do Brasil, que é de ordem calvinista, orientação calvinista, aliás, existe também a Igreja Adventista da Promessa, que é uma igreja, como o próprio nome já diz, são adventistas do 7º dia, porém eles são dissidentes da Igreja Adventista principal. Eles tiveram contato com o movimento pentecostal e passaram a rejeitar Ellen White e seus escritos, porém eles continuaram com a questão alimentar e com as questões como, por exemplo, a guarda do sábado e a questão também do sono da alma. Os adventistas da promessa não creem no inferno, creem no sono da alma, como os adventistas tradicionais. Porém, os adventistas da promessa têm bastante interação com outras igrejas evangélicas, diferente dos adventistas. Então essa é a primeira onda, que focava mais em usos e costumes, nos dons de línguas estranhas, os dons de revelação, as orações por cura, né? E muito evangelismo. Essa é a primeira onda. A segunda onda foi liderada pela Igreja do Evangelho Quadrangular, a Nova Vida, a Igreja Deus e Amor, a Igreja Brasil para Cristo. Paralelamente, vão começar a surgir nessa época as igrejas renovadas, como a Igreja Batista Renovada, a Igreja Presbiteriana Renovada, a Igreja Metodista Renovada, igrejas congregacionais. Por exemplo, 2 igrejas muito importantes vão surgir nessa época, que é a Igreja Batista da Lagoinha e a Igreja Metodista Wesleyana. A própria Lagoinha, por anos, foi membro da Igreja da Convenção Batista Nacional, que é uma convenção de igrejas batistas renovadas no Brasil inteiro, com mais de 400 mil membros, né? A ênfase maior dessa onda era a cura divina, né? Uma igreja muito importante da minha região é a Igreja Batista do Calvário, que surge justamente nessa época, né? Outras igrejas, como a Igreja Batista de Contagem, a Comunidade Batista Apostólica Shalom também surge nessa época. Muitas outras igrejas assim, renovadas surgem nessa época. E aí surge a terceira onda, que é o chamado movimento neopentecostal, que enfatiza principalmente a questão dos exorcismos, né, das libertações. Fazer que as igrejas neopentecostais, embora outras deuteropentecostais, que são as segunda onda, já faziam, como a Quadrangular e a Deus e Amor, eram igrejas que faziam cultos de libertação, cultos de oração por cura, coisas assim, já faziam isso antes. Mas as igrejas neopentecostais vão dar uma ênfase maior à libertação, a questão de orar
por pessoas supostamente endemoniadas, né? A questão da teologia da prosperidade e a questão do sincretismo religioso. As igrejas neopentecostais trouxeram pro evangelicalismo brasileiro elementos do judaísmo, por isso que você vai ver hoje que você vai ver muitas pessoas usando talit, usando kippah, usando shofar. A própria Universal mesmo construiu o Templo de Salomão em 2014, foi a inauguração, que hoje é a sede da Igreja Universal no mundo todo. A questão também de, por exemplo, surgirem alguns movimentos judaizantes no meio evangélico, chamarem Jesus de Yeshua, nenhum problema com isso, mas o problema é a obrigatoriedade, né? E também a questão de religiões de matriz africana. Você vai ver em alguns lugares, até parece piada, mas principalmente na Bahia e em locais ali próximos, na região da Bahia, né? Você vai ver muitas igrejas que as pessoas estão vestidas de branco, com roupões. Parece muito, não apenas na Bahia, mas no Maranhão também, eu já vi igrejas similares assim. Mas é aí que tá o ponto, né? Que meu amigo Everton pediu pra eu comentar sobre o neopentecostalismo e a internet. Essas são as formas de igreja evangélica que hoje muitas pessoas estão tendo contato. Eu estava uma vez conversando com meu amigo, o pastor Paulo Sérgio, da igreja Templo, Palavra e Fé, lá em São Luís do Maranhão, um grande amigo, e nós estávamos conversando sobre isso. Ele falou que estava vendo vídeos na internet, e a maioria dos vídeos que ele viu era justamente de pessoas pulando, rodando, falando em línguas e sapateando no poder. Então você perceba que hoje em dia, as pessoas antigamente as pessoas tinham contato com aqueles pregadores eloquentes como Silas Malafaia, o Edir Macedo, o R.R. Soares. Essa safra tá indo embora. Edir Macedo já está idoso, Silas Malafaia e R.R. Soares ainda tem bastante coisa aí, mas eu não sei, existem boatos na internet, eu tô falando boatos, tá? Não tô afirmando. Da questão da saúde do Bispo Macedo também, né? Tinha um canal aí, se não me engano, acho que era o Profeta Nervoso, estava falando sobre isso, né? Questões de saúde do Bispo Macedo, mas enfim. Antigamente, as pessoas aqui no Brasil, com o advento da televisão, as pessoas muitas das vezes eram mais disciplinadas, discipuladas pelos pastores da televisão do que os próprios pastores locais. Quem eram os pastores mais conhecidos no Brasil na televisão na década de 90? Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Edir Macedo, da Universal, e R.R. Soares, da Igreja da Graça. Então nós temos um assembleano, e dois neopentecostais, né? Apesar que muitas pessoas acusam Silas Malafaia de ser neopentecostal, mas essa é a questão. Hoje nós estamos vendo pessoas hoje que são os arautos do movimento neopentecostal no Brasil. Nós temos algumas pessoas como Leonardo Salles, da IPTM, foi consagrado apóstolo, né? Tristemente o apóstolo que consagrou ele faleceu, né? O Leonardo Salles, né, o pastor presidente da igreja pentecostal Tempo de Milagres, né, IPTM. A Renálida, né, que também era da IPTM. Renálida Carvalho. E nós temos algumas figuraças aqui no YouTube, como o Joma, né? Se não me engano, o nome dele é Alex, né? O Joma, né? Que ficou conhecido. Nós temos o Miguel, que é aquele garoto lá que ficou famoso com aquele meme Of the King, the Power. A Vitória Souza. E temos aí aquela... Gente, tem muitas figuraças aí, como a pastora Nadir. Tem aquela bispa lá, que eu esqueci o nome, que falava um monte de bobagem lá. Falava altas baixarias, né? Agora me fugiu o nome dela agora. Gente, nós percebemos que hoje a internet está servindo como uma forma de propagar um péssimo evangelho, que muitas dessas igrejas neopentecostais têm propagado. E é aquela coisa, eu venho de família pentecostal, minha família é toda assembleana, eu creio nos dons na continuidade dos dons do Espírito Santo, eu sou continuista, eu também não tenho nada contra essa questão de fervor, assim, pessoas que marcham, pulam, não tô falando nada disso, também é muito a questão de ambiente, mas nós estamos falando aqui de que, vamos ser sinceros, isso não é uma coisa que acrescenta às pessoas absolutamente nada. Se você for para 1 Coríntios capítulo 12 a 14, quando Paulo vai falar acerca dos dons espirituais, Paulo vai dizer que se todos se dispuserem em falar em línguas, alguém que está de fora e se deparar com essa cena vai pensar que as pessoas estão loucas. A grande verdade é que hoje a internet
está sendo usada como uma forma de zombar dos crentes pentecostais. O movimento pentecostal é um movimento de Deus, até mesmo teólogos reformados que reconhecem a importância do movimento pentecostal. Aqui no Brasil mesmo, a grande importância que a Assembleia de Deus tem no que tange evangelização é inacreditável como as igrejas pentecostais conseguem entrar em qualquer lugar que às vezes o Estado não dá conta. Você vai ver, por exemplo, no Rio de Janeiro, existem até mesmo igrejas evangélicas que são refúgio para pessoas que vivem em áreas de vulnerabilidade. Muitas das vezes essas áreas são controladas fortemente pelo crime organizado, alta taxa de violência, alta faixa de pessoas sendo desvividas. Eu tenho que falar dessa forma, senão o YouTube derruba meu vídeo. Mas perceba que as pessoas precisam ser alcançadas pela pregação da palavra. Esse é um dos motivos também que tem levado muitas pessoas a abandonarem o movimento pentecostal. Segundo Nick Moretti, né, num podcast muito conhecido, né, o Dizascope, ele mencionou uma coisa interessante, que a maioria das conversões hoje de igrejas tradicionais não são de novos convertidos, mas são de pentecostais que estão abandonando essas igrejas e indo para as tradicionais. A grande verdade é que hoje as pessoas estão tendo contato com um evangelho nada bíblico e principalmente está servindo de motivo de chacota e vergonha para o evangelho. Muitas pessoas, por exemplo, teve um caso lá que foi até exposto, o Anderson Silva, o pastor Anderson Silva até participou dessa exposição, uma mulher ali que foi cobrar a Renálida Carvalho, porque a Renálida fez lá um propósito falando que todo mundo que depositasse aquele propósito iria receber bênçãos. Ela não recebeu, então ela pediu de volta e foi deixada no vácuo. Ela fez questão de expor. Pessoas que, por exemplo, um caso que eu vi no TikTok muito triste, de um rapaz da Igreja Batista que estava muito doente, e profetizaram que aquele garoto ia viver, ele morreu, e por causa disso essa família inteira desse jovem acabou se afastando do caminho do Senhor. Eu também creio numa questão também de conversão, mas então Deus queira que essa família volte para os caminhos, mas perceba como um falso profeta, como uma falsa profecia pode ser danosa. Quantas pessoas hoje não têm vontade nenhuma de entrar numa igreja evangélica porque a maioria das informações que ela recebe de igrejas evangélicas são do que? São pessoas que rodopiam, pulam, falam línguas, e muitas das vezes existem até igrejas evangélicas que muito se assemelham aos centros espíritas. É até engraçado que você vai ver principalmente na Bahia, parece até piada, mas não é não. Na Bahia, principalmente, você vai ver igrejas de pessoas que estão toda de branco, rodopiando, falando em línguas, dançando, e dança. Agora, pregação da palavra mesmo não tem. É um culto às emoções, mas não um culto a Jeová, não um culto à palavra de Deus. Porque quem é a palavra de Deus? O verbo, Jesus Cristo nosso Senhor. Então a verdade é que uma igreja pentecostal, uma igreja tradicional, do calvinista hipersensacionista ao pentecostal mais radical, mais extremado, mais fanático, precisa ter pregação da Bíblia Sagrada. É através da pregação que as pessoas vão mudar de vida e se converter. É muito complicado isso. E hoje a internet está sendo um instrumento muitas das vezes do diabo para envergonhar a igreja evangélica brasileira. Existem inúmeros teólogos e pastores pentecostais no Brasil comprometidos com a palavra de Deus, até conhecidos, né? Como ali o Juliano Fraga, o Júnior Trovão, o Osiel Gomes, o Elias Soares, nós temos aqui o Carlos Augusto Vailate, que é carismático. Não sei se eu já citei o Eliseu Rodrigues, né? Tem o Gilmar Fiuza. Temos aí muitos pregadores comprometidos com a palavra do Senhor, de linha pentecostal, né? Até eu lembro que uma vez o Eliseu Rodrigues fez uma piada chamando algumas dessas igreas Assembleias de Deus Independentes, né? De candombleias, né? Inclusive tem páginas na internet dedicadas a falar dessas coisas, como Segredos do Manto. Tem uma no TikTok que é a Igreja Candombleia, que é só mostrando essas coisas. É claro que esses inimigos da cruz de Cristo, essa que é a verdade, Crente Aranha, são páginas até interessantes, algumas até engraçadas, porém são páginas que vivem de expor a igreja evangélica, não é verdade?
existem páginas inteiras dedicadas às pataquadas que acontecem em muitas igrejas pentecostais, né? É muito triste isso, entendeu? Nós precisamos voltar ao evangelho e, para aqueles que são pentecostais, voltarem pro pentecostalismo bíblico, né? Eu ouvi uma vez de um pastor assembleano, né? Existe a pentecoscumba, né? É triste. Mas é isso aí, galera. Um beijo e até a próxima. Valeu, galera. Esse foi o vídeo de hoje.